Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, Deus-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Essa palavra poder quer dizer dunamis. Repita comigo, dunamis. Essa outra palavra, autoridade, exousia. Dunamis, poder que reside numa coisa, poder para realizar milagres. Repita comigo, poder para realizar milagres. Poder moral de excelência de alma. Poder de influenciar pobres e ricos, afortunados. Poder que consiste ou baseia-se em exercício, força de influência. Autoridade, vamos lá, exousias. Poder de escolher, liberdade. Poder físico, licença. Permissão. Habilidade ou força ao qual alguém é dotado. Poder de reger, poder de governar. E o texto continua, versículo 2. Também vos enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes, nada levais no caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa onde entrardes, ali permanecereis e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Então vamos começar aqui. Jesus disse aos discípulos, eu vos dou poder e autoridade. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Você tem em você poder. A grande questão é que para acessar esse poder você precisa de autoridade. O poder já está liberado. Você aceita Jesus, você é nova criatura, o Espírito Santo vem sobre você. O poder já está liberado. Mas o texto fala que ele deu poder e autoridade se conquista. Então por isso que algumas coisas você ora e as coisas não acontecem. E eu queria trabalhar aqui com um modelo de autoridade. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Imagine aquele Cristo que em Apocalipse fala que ele tem os olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada. Ele se esvaziou e assumiu a forma de tornando-se semelhante ao homem, semelhante a eu e você, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou-se em obediência até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então esse processo de autoridade, eu quero colocar Cristo como modelo. A palavra do Senhor diz que ele lavou os pés dos discípulos.
E eu entendi esse texto da seguinte forma: quando você entrava na casa de alguém em Israel, a primeira coisa que eles faziam é lavar os seus pés. Olhe para o seu pé aí. Independente de você ter chulé ou não. Quando você entrava lá na casa deles, naquela época, hoje eu não sei, provavelmente hoje não. Mas naquela época era a questão de lavar os seus pés. Por quê? Era sandália, havia muita poeira. Então havia uma necessidade de uma higiene pessoal. Antes de você comer, você não lava a mão? Lava a mão ou não lava? Então, lá eles lavavam o pé e a mão, mas naquele dia ali lavaram os pés. E a grande questão é, quem lavou os pés? Jesus lavou os pés deles. E a grande questão é que nas casas, quem lavava os pés eram os escravos. E o escravo mais baixo dos escravos é que tinha essa obrigação de lavar os pés. Por isso que eu entendi a indignação de Pedro. Mestre, o Senhor lavando os meus pés? E na casa onde não tinha escravo, quem lavava os pés, o costume da época, eram as mulheres. O mesmo texto que ele se humilhou, o outro texto fala que ele lavou os pés dos discípulos. Nós cantamos uma canção aqui, Venha o Teu Reino, e seja feito a Tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. E uma das coisas, como quando nós falamos de reino ano passado, nós falamos de finanças no reino, nós demos um modelo de reino. Primeira coisa, a gente precisa conhecer quem é o nosso Senhor. Porque se existe um rei, nós precisamos saber quem é. E se existe um rei, existe uma submissão a esse reino. Se existe uma submissão a esse reino, o súdito ele não faz o que ele quer, faz? O súdito ele faz o que ele quer? Ou ele obedece a um rei? E a grande questão é que muitas vezes nós fazemos aquilo que nós queremos, né? Dá uma cutucada no seu irmão do lado aí. Em todas as áreas, às vezes nós fazemos o que nós queremos, né? Mudança de emprego, de vir ou não ir na igreja, de orar ou não orar. E um dos primeiros passos aqui, um do primeiro tópico aqui é, ele se humilhou. Em Lucas capítulo 22, abram por favor. Lucas capítulo 22, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão. Os discípulos discutindo entre eles. Essa palavra discussão quer dizer briga. É bonito falar discussão, né? Ah, vamos discutir. Aqui no contexto original é uma discussão séria. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis, os povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como aquele que dirige, seja como. Pois qual o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus falando. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos lhe confio. Então a discussão entre os discípulos é quem era o maior. Houve a ceia, Jesus lavou os pés, Jesus deu um exemplo de humildade. Me parecia que os discípulos não estavam entendendo.
A questão de autoridade, o exemplo que eu quero colocar aqui, todos nós temos habilidade para dirigir o carro, temos ou não temos? Quem dirige aí, levanta a mão. Então, quando você quer dirigir o carro e você não está habilitado, você não tem uma autorização para dirigir, que é a carteira de motorista, você vai tirar a carteira de... Porque se você não dirige um carro sem ter a carteira de motorista, você não tem autoridade para. Entende? Então, quando Jesus disse, eu vos deixo poder e autoridade, o poder você já tem. Só que você só vai acessar esse poder quando você tiver autoridade. Exousia. É uma liberação. É como se fosse uma autorização. Uma autorização para você usar esse poder. Porque senão seria fácil, né? Já pensou? A gente já vê tanta coisa aí, pessoas imaturas fazendo besteira, pessoas usadas por Deus, ministérios de um dia para outro terminando. Então, exousia, essa autoridade, ela é liberada para você. Você precisa, o poder ele é liberado, a autoridade você tem que acessar. A autoridade depende de você. Porque senão você vai dirigir a vida toda com sem carteira. Muitos com carteira vencida, né? A autoridade já foi faz tempo. E eu destaquei aqui submissão, obediência. João capítulo 6, versículo 38, ele fala assim: o filho não tem vontade própria, ele faz o que vê o pai. João capítulo 6, versículo 38 diz assim: porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Ele tem humildade, ele tem obediência, ele tem perseverança. Essa palavra perseverança, ela está ligada a regular, estável, estabilidade. Então, para acessar essa autoridade, nós temos que ter humildade, nós temos que ter obediência, nós temos que ter perseverança. Sim, perseverança. As pessoas que começam uma coisa e param no meio do caminho, não têm perseverança. A pessoa que começa um ministério, vai. Ah, daqui a pouco para. Não vem mais, desanimou. Inventa um monte de coisa. Tá frio, tá chovendo, hoje não tem batata. Ah, hoje tem. Ela não tem perseverança. Ela não é constante. Eu gostei da frase da Cris. Para cada escolha uma, e para cada renúncia uma. Para cada escolha uma consequência. Para cada renúncia uma. E os discípulos não entenderam nada. Eles estavam discutindo entre eles qual é o maior. Quem vai ficar no lugar de Judas? Quem que vai? E o Senhor disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto venha e sejais revestido de dunamis, poder. Se somos uma casa de governo, uma casa de reino, precisamos estar com essa autorização. Precisamos estar com essa autorização para funcionar. Porque é isso que vai fazer diferença. Porque o poder somente não resolve. Ele precisa ser autoridade para usar esse poder. Precisa dessa autoridade para usar esse poder.
Entende? Estou entendendo? Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus começou a lavar os pés deles. Quem vai lavar? Aqui não tem escravo, aqui não tem mulher. Aí Jesus, pá, começa a lavar. Vai lavando. E esse mesmo Jesus, cara, que visão é essa de João? Aquele que desceu ao céu, ou aquele que desceu ao inferno. O Efraim falou. O Efraim trouxe uma analogia desse momento de descer ao inferno e tomar as chaves da morte e subir e dizer essas palavras: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Porque o homem tinha perdido a autoridade, gente. O homem tinha perdido essa autoridade, esse poder. E muitas vezes nós se perdemos no caminho com tanta coisa. Tanta coisa. Se deixa o menino rodar, se não deixa o menino rodar, se vai para a direita, se trabalha demais, se está com dor de cabeça. A gente perde muito tempo. Fique de pé. Você já sabe que você tem poder sobre sua vida. O Espírito Santo está aí. Você já está habilitado. A questão é a autoridade. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor: Senhor, eu tenho pedido tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. O império das trevas, ele tem crescido numa velocidade tão grande. Há uma frase que ela corre a América do Sul inteira, e ela começou no Peru: não metas com meus filhos. É uma camiseta, um slogan, que ele vai de encontro a toda essa aprovação de aborto, de cartilhas, de manifestações contra a família. E eu acredito que vai mudar, a começar nas nossas vidas, a começar na nossa casa, a começar em nós, é quando nós acessarmos essa autoridade. Então, primeiro passo, humildade. Segundo, obediência. Terceiro, perseverança. Esses 3 pontos. Eu queria que você orasse agora: Pai, Pai, eu preciso de humildade, assim como Jesus teve, que foi o meu modelo de humildade. Pai, eu preciso obedecer, assim como Cristo obedeceu até a morte de cruz, a morte mais humilhante da época, exposto na cruz pelado, não estava com aquela roupinha não. Sua mãe estava lá. Senhor, me ensina a ser humilde, assim como Jesus, Pai. Me ensina, Senhor, a ser humilde, Pai.
Me ensina, Senhor, assim como Cristo ensinou, que o maior não é o que está sentado à mesa, mas o que serve. Aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que funciona, aquele que lava o pé. E os padrões desse mundo é quem é o maior. Quem é o maior? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem vai estar à frente? Quem vai tocar? Quem vai... Pai, nos ensina a permanecer constante, Senhor. Pai, nos permita acessar, Senhor, locais liberados para nós, que só podemos acessar com poder e autoridade. Podemos funcionar no bairro aqui onde nós moramos só com poder e autoridade. É a única coisa que vai fazer diferença. Porque senão seremos um clube social. Mais um Corinthians, mais um Juventus, mais um... onde nós comparecemos, ficamos alegres. Nós não queremos isso, Pai. E eu queria que você orasse com seu irmão aí, agora. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vamos fazer uma... Pessoal do Raça, ora com os meninos da Casa dos Valentes. Vamos lá, Everton. Zé, ora com um dos meninos lá da Casa dos Valentes. Tem um visitante aqui, ó. Ore com ele, que ele possa ser digno de acessar essa autoridade, esse poder. Aquilo que foi estabelecido para ele. Que ele possa reconhecer onde ele errou. Em nome de Jesus. Pai, que não sejamos negligentes, Pai. Que não sejamos negligentes, Senhor, com aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, Pai. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Em nuvem. Sim, Senhor. Nuvem. E tua é a glória pra é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deus, tua é a glória para sempre. É a glória. No teu é poder e tua Sejamos despertados, Senhor. Queima, Senhor, em nosso espírito, Pai, o teu fogo. Queima, Senhor.
Aleluia, Senhor. Pai, que sejamos despertados para esse tempo, Senhor. Pai, que sejamos atentos como atalaia, Senhor, para toda a movimentação, Pai. Pai, a sua palavra diz que nos dias de Noé eles vendiam, compravam, davam-se em casamento. Eles não tinham tempo. Até que veio o dilúvio. Pai, que sejamos despertados nesse tempo, Senhor. Pai, que queime em nós, no nosso espírito, Senhor. Que desejamos cada dia acessar essa autoridade. Cada dia maior. Cada dia mais. Em nome de Jesus. Porque só isso que vai fazer a diferença. Porque só isso que vai fazer a diferença. Seremos mais amorosos. Amaremos aqueles que nos perseguem. Funcionaremos. Seremos usados pelo Senhor. Seremos habilitados em todos os dons que o Senhor tem para nós. Funcionaremos nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde o início nós estamos falando sobre... Nós começamos estabelecendo um território declarando que esse lugar, ele pertence ao reino de Deus. E a gente... Eu fiquei lá no cantinho e comecei a orar e declarando que o governo do Senhor viesse. E quando um governo vem, nós temos que andar debaixo das leis deste governo. E a gente tem falado muito sobre esse lugar como casa de paternidade e lugar de destino. Tem uma palavra, não é lugar de destino, tem uma outra palavra, não sei o que lá, de propósito e destino. E eu via sendo estabelecido primeiro aqui, porque você só pode estabelecer outra embaixada se o reino... Concorda? Não posso, se não existir Brasil, eu não posso estabelecer uma embaixada do Brasil em outra nação. E eu via exatamente isso. E desde quando nós começamos a casa, nós recebemos uma palavra. Uma casa para São Paulo e uma casa para as nações. E eu via o Senhor levantando pessoas, sendo preparadas, sendo equipadas e sendo levadas para outros lugares, para que esse mesmo reino que está sendo estabelecido aqui, porque nós declaramos que este território é dele. Então isso aqui é o reino. E nós temos que andar segundo o que nós estamos declarando. Então os nossos princípios são os princípios deste reino. Nós temos que caminhar segundo estes princípios. E depois que nós estivermos firmados desta forma, eu vejo que vai existir uma liberação para que isso seja estabelecido em outros lugares. Então tem pessoas aqui que estão sendo muito exigidas. Por quê? Porque você vai chegar um tempo em que você vai ser estabelecido, você vai precisar levar este reino para outros lugares. E foi um negócio assim muito engraçado, porque na hora que a Ruth colocou as meninas aqui, colocou a bandeira do Brasil, e eu fiquei perguntando para Deus algumas coisas. E essa geração que vai nascer, ela vai nascer. Só que ela vai nascer no meio de muita confusão. Ela vai nascer no meio de muita briga. Ela vai nascer no meio de muita bagunça. Que só tem uma forma de ela nascer sem ser corrompida: o sangue e a glória. E quem que estabelece o sangue e a glória? Os filhos. Porque o pai estabelece através dos filhos. E os filhos fazem parte do quê? Do reino. E eles se tornam embaixadores de um reino. Nós temos essa responsabilidade. Eu e você. Entenda que quando nós
ouvimos sobre a nossa responsabilidade e nós não agimos, o Pai vai cobrar de mim e de você. Então se posicione, porque para que essa geração não seja contaminada, depende de mim e de você. E de vivermos desse governo que temos falado. Porque é muito lindo falar que o teu reino venha, que o seu governo seja estabelecido. Mas faça com que as leis e os princípios deste reino sejam reais e verdade na sua vida. Porque por onde você passar, você vai mostrar este reino. Onde você pisar a planta dos seus pés, este reino vai aparecer. Amém?